Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no nosso canal do YouTube. E antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação aqui no YouTube para que todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo, você seja notificado a respeito desse conteúdo. E eu quero pedir também para você que está assistindo esse vídeo para deixar o seu joinha aqui no canal do YouTube e também para enviar para outras pessoas que tenham interesse em aprender sobre a área trabalhista, em aprender sobre departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas, porque o nosso intuito e o nosso interesse é sempre difundir conhecimento para o maior número de pessoas, porque conhecimento na área de departamento pessoal, gestão de pessoas e RH é algo que é fundamental. Então envie esse vídeo para o maior número de pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre a área trabalhista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que para mim é muito caro quando eu paro para estudar sobre direito do trabalho, pensando na evolução histórica do direito do trabalho. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o tema jornada de trabalho. E jornada de trabalho foi uma das grandes conquistas, né? Na verdade, a limitação da jornada de trabalho foi uma das grandes conquistas dos trabalhadores que só foi obtida com muita reivindicação, com muitos protestos, né, para que houvesse ali a fixação de uma jornada de trabalho que fosse razoável, que tivesse uma duração ali adequada, pensando em todos os aspectos, né, ali da vida do trabalhador. E aí, quando nós falamos de jornada de trabalho, o nosso primeiro parâmetro tem que ser a Constituição Federal, que estabelece lá no artigo 7º, inciso 13, que a duração normal do trabalho não vai ser superior a 8 horas diárias e a 44 semanais, facultando a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aí, então, a Constituição Federal de 1988 estabelece que o módulo semanal, a duração semanal do trabalho, não pode ser superior a 44 horas semanais. A CLT, lá desde 1943, já estabelecia que a duração normal diária não seria superior a 8 horas. Então, com o advento da Constituição Federal em 1988, puxou ali o limite da CLT, que já era de 8 horas desde 1943, e a Constituição balizou, ok, o de 8 horas permanece, mas agora você deve observar também o limite semanal de 44 horas. E aí observe o seguinte, o texto constitucional fala de 8 diárias e 44 horas semanais. Ele não fala 8 diárias ou 44 semanais. Ele fala e 44 semanais. Então são dois limites que eu tenho que observar. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Aqui é só a menção do artigo 58 da CLT, que faz ali o limite, né? Estabelece o limite de 8 horas diárias como uma jornada normal, a duração normal do trabalho. E aí, então, esse limite semanal que a Constituição fixa, né, de 44 horas semanais, 8 diárias e 44 horas semanais, lá no artigo 7º, inciso 13, deve ser observado, porque eu não posso ter uma jornada normal de 7 horas todos os dias, mas lá no final, né, da semana estar extrapolando as 44 horas semanais. Se eu pegar ali, por exemplo, 7 horas por dia, mais vezes, né, 6 dias por semana, vai ultrapassar as 44 horas semanais. Então eu tenho que observar os dois módulos, o módulo diário, que é de 8 horas, e o módulo semanal, que é de 44 horas. Então tem que observar um limite
e outro. E aí, por óbvio, né, a própria Constituição já traz a hipótese de compensação, a CLT também já admitia essa situação, mas isso fica para um momento futuro de nós falarmos sobre compensação de jornada e todas as implicações relacionadas a essa temática. Mas aqui eu quero te chamar a atenção para os dois limites, o limite diário e o limite semanal. Então, a jornada normal de trabalho, o limite contratual, não pode ser nunca superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais. Se houver a fixação de uma jornada de trabalho com período superior a esses dois limites, nós temos aqui uma violação tanto do texto infraconstitucional, que é a CLT, quanto do texto constitucional, lá previsto no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal de 1988. E aí observem aqui essa ligação, né, que o legislador não colocou por um acaso, ele colocou de forma proposital para que se observe o limite diário e o limite semanal, e não ou o limite semanal. Então é obrigatória a observância desses dois limites, o diário de 8 horas e o semanal de 44 horas. E aí, como eu mencionei para vocês, né, a própria legislação já impôs ali uma série de regramentos específicos quando eu falar de uma prorrogação da jornada normal de trabalho. E aí, quando eu digo da jornada normal de trabalho, eu estou dizendo do limite legal de 8 horas ou o limite contratual, caso seja estabelecido uma quantidade de horas menor do que 8 horas. Então, serão ali consideradas prorrogações na jornada de trabalho, ou seja, horas extras, sempre que for ultrapassado o limite legal previsto na legislação ou o limite previsto ali no contrato de trabalho. E aí lembrando que o empregador e o empregado podem sim estabelecer um limite de horas menor do que 8 horas, sem nenhum problema, desde que sejam respeitados os limites diário e o limite semanal, não há nenhum problema. E aí é claro que tem que se observar regramento se for profissão regulamentada por lei federal ou mesmo se houver norma coletiva dispondo de uma quantidade X de horas. Então deve-se observar aí esses parâmetros, mas não existindo parâmetro em contrário, o empregador e o empregado podem sim fixar uma quantidade de horas da jornada normal de trabalho ou contratual inferior a 8 horas, desde que observado o parâmetro das 44 horas também. Então vão ser consideradas horas extras ou prorrogação na jornada de trabalho tudo aquilo que estiver superior ou ao limite contratual ou ao limite legal. E então, sempre que o empregado trabalhar além daquilo que está previsto ou no contrato ou na própria legislação, surge para esse trabalhador o direito a receber um adicional de horas extras que a Constituição estabelece que vai ser de no mínimo 50% a mais do valor da hora normal de trabalho desse empregado. E aí, então, sempre que o empregado fizer horas extras, nasce para ele esse direito a receber o valor da hora acrescido de, no mínimo, mais 50%. E aqui vale lembrar que isso aqui é o mínimo que estabelece a Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 16, mas a convenção coletiva ou o próprio contrato de trabalho ou regulamento da empresa pode estabelecer um percentual maior que 50%. Menor que 50% não pode ser estabelecido porque a própria Constituição delimita que o percentual mínimo é de 50%. Então, a convenção ou contrato de trabalho ou regulamento interno nunca podem estabelecer um percentual menor. Maior pode, menor não. E aí, para os empregados mensalistas, é aquela continha que nós fazemos, né? Vamos imaginar aqui o salário X dividido por 220,
que é a quantidade, né, mensal para quem trabalha 44 horas semanais. Lembrando que 220 é uma quantidade fictícia, ninguém trabalha efetivamente 220 horas, mas você consegue obter esse número pegando a quantidade semanal, 44, multiplicando por 5, que é um número, né, médio de semanas, considerando todos os meses do ano. E aí, então, se o empregado trabalha menos de 44 horas, você vai pegar a quantidade semanal, multiplicar por 5, você vai achar então esse divisor para saber o valor da hora desse empregado. Dividi o x, né, por 220, achei aqui então um valor de hora. Sobre esse valor de hora, eu acresço, não é multiplicar, tá? É acrescer, é somar mais 50%, que é o valor mínimo, né? O percentual mínimo que estabelece a Constituição Federal. E aí, então, nós temos uma limitação de quantidade de horas para que seja prorrogada a jornada normal de trabalho do empregado. E aí essa prorrogação, né, ou seja, todo o período que o empregado está fazendo horas extras, pode ser feito mediante um acordo individual, escrito, verbal ou tácito. Então não tem que necessariamente, né, todas as vezes que o empregado vai fazer horas extras, eu ir ali e fazer um acordo com ele. Pode ser um acordo verbal apenas ou mesmo um acordo tácito. O empregado foi lá, fez horas extras, o empregador simplesmente pagou isso na folha de pagamento. Mas é adequado que no próprio contrato de trabalho conste a hipótese de o empregado fazer horas extras quando houver necessidade e quando ele tiver essa disponibilidade. Ou mesmo a convenção coletiva trazer essa previsão, mas sempre fixando ali uma quantidade máxima de 2 horas por dia. Então, pode-se acrescer a jornada normal de trabalho do empregado, no máximo, mais 2 horas extras por dia. E aí, lembrando aqui do conceito, né? Horas extras são prorrogações na jornada normal de trabalho do empregado. E aí, como o próprio nome diz, horas extras são para situações extraordinárias. Se a hora extra ela passa a ser habitual, né, nós temos aí riscos, né, na área trabalhista, de questionamento judicial ou mesmo de uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, de considerar que, na verdade, elas não eram horas extras, e sim horas normais de trabalho, porque faziam parte ali do dia a dia, elas eram habituais. Então, muito cuidado, horas extras devem ser usadas, como o próprio nome diz, para situações extraordinárias e para situações esporádicas. No entanto, há algumas situações aqui que a própria jurisprudência ela vai consolidando ali no seguinte sentido. O fato de um empregado ele trabalhar por mais de 2 horas extras, isso exclui a obrigação do empregador de pagar a terceira, a quarta hora, porque na verdade o empregado nem poderia fazer? Não exclui a obrigação do empregador de pagar as horas extras, independente da quantidade de horas que esse empregado tenha feito. O limite que estabelece a legislação é para que não haja ali uma jornada exaustiva, para que o empregador não esteja sujeito a penalidades administrativas por sujeitar o empregado a uma jornada extenuante, por sujeitar o empregado a uma jornada mais degradante do que o limite que o nosso legislador considerou como razoável. E aí, nesse sentido, a própria súmula 376 do TST fala o seguinte lá no item 1. A limitação legal da jornada suplementar ou extraordinária a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas, independente de elas serem maiores, né, do que 2 horas por dia. Então, independente da quantidade de horas que o empregado fizer, ele tem direito a receber. Mas se o empregador sujeitar o empregado a uma jornada com prorrogação maior do que 2 horas, esse empregador está sujeito a questionamentos judiciais e está também sujeito a penalidades administrativas.
Só que há algumas exceções que a própria legislação ela concebe pensando em particularidades de algumas profissões, né, estendendo aí os limites legais a mais, por exemplo, de 10 horas por dia, que seriam 8 horas da jornada normal e mais 2 da jornada prorrogada ou das horas extras. Então, em alguns casos, como é, por exemplo, dos bombeiros civis, do motorista profissional, lá no artigo 235C da CLT, como é o caso do doméstico na jornada 12 por 36, como é o caso da própria jornada 12 por 36 lá no artigo 59A da CLT e outras situações de trabalhadores que sejam regidos por legislação especial ou por comandos específicos de a própria legislação prever um limite de prorrogação da jornada normal de trabalho superior a 2 horas por dia. Então, guardadas aí essas particularidades, né, voltando para a regra geral, o limite máximo de horas extras ou de prorrogação de jornada por dia seria de 2 horas para as situações gerais, salvo essas exceções onde há um comando na própria legislação que estabelece um parâmetro diferente. E aqui eu trago um outro questionamento, né? Pós-reforma trabalhista, as convenções e acordos coletivos ganharam muito mais força, porque lá o artigo 611 e 611A dão caráter normativo aos acordos e convenções coletivas. E aqui fica uma provocação para vocês. A convenção ou acordo coletivo poderia então estabelecer um limite maior do que 2 horas extras por dia? Já adianto algumas posições. Há doutrinadores que defendem que sim, que a norma coletiva poderia estabelecer uma quantidade maior de horas, como a própria CLT já concebia lá no artigo 235C, que fala especificamente do motorista profissional, que aí fala que mediante convenção ou acordo coletivo, a quantidade de horas poderia ser prorrogada em até 4. Aqui é específico para o motorista profissional, mas a própria CLT já admitia para o motorista profissional que a convenção ou o acordo coletivo ela estabelecesse um limite maior de horas extras. Então, posterior à reforma trabalhista, tem alguns doutrinadores que entendem que não, a convenção não pode estabelecer limite maior do que 2 horas, pensando no contexto de que isso é norma de saúde e segurança do trabalho, a questão da jornada de trabalho, como há alguns doutrinadores que defendem sim que a convenção coletiva poderia estabelecer um limite maior do que 2 horas por dia a título de horas extras, porque é a CLT quem limita em 2 horas e não a Constituição Federal, que seria vedado a convenção e o acordo coletivo limitar direito constitucional, mas como esse limite de horas extras está estabelecido na CLT, seria permitido sim que houvesse essa dilatação da prorrogação máxima da duração do trabalho. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que possa ter dado aí mais conhecimento técnico para o seu dia a dia nas operações do departamento pessoal, recursos humanos e gestão de pessoas. E peço mais uma vez para que você deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Vamos compartilhar conhecimento, vamos disseminar conhecimento para que todos os profissionais de departamento pessoal, recursos humanos, tenham sempre a legislação na ponta da língua e aí possam se destacar sempre no mercado de trabalho. Um grande abraço e eu aguardo você na nossa próxima aula.